sobre ser a segunda geração de empreendedores da tua família. E que isso trazia para você uma carga, de certa forma, negativa que é pouco valorizado. Pesada. Acho que foi o que você disse. Porque tem também, como você também disse antes da gente começar, aquele lance, aquele cara que veio do nada, né? Você não veio do nada, tinha teu pai que já era empreendedor e tal, você teve a oportunidade de experimentar e tudo mais. E, pô, você também teve a oportunidade de ser um herdeiro, né? Um playboy, né? Poderia ser lá, viver de renda e tal, né? Ou de juros, né? Qualquer coisa parecida. E não empreender. Então, o que eu brinquei, o que eu falei com você é que existe muitas pessoas, né? Que tem uma oportunidade, tem um pai empreendedor, tem um pai que já construiu um patrimônio, e a pessoa fala, por que eu vou botar isso em risco, né? Por que eu vou fazer alguma coisa? Já tem lá os imóveis, tem lá um dinheiro aplicado, amanhã meu pai vai, eu fico aqui, pra mim tá bom, eu tenho uma vida bacana e tal. Legal, não tô condenando. Mas existe a outra possibilidade de você sair empreendendo. Então, por exemplo, meu pai tinha um negócio dele, eu resolvi montar meus negócios, sempre fui empreender, queria fazer as minhas coisas. Ter a minha realização, era um prazer para mim fazer isso. É prazeroso para mim, né? A conquista, né? O fazer, o poder transformar as coisas, né? É muito valorizado aquele cara que começou como camelô, começou como vendedor de latinha, catador disso, É bacana, é uma história bonita, né? E ele conseguiu ter sucesso. Mas ele, assim, ele não tinha outra opção. Ou ele fazia e dava certo, ou ele não fazia. Né? Ele não tinha opção de ficar na boa, com os amigos, passeando, indo para os Estados Unidos, indo para a praia, fazendo nada. No outro lado, que são as segundas gerações, você deve ter muita audiência tua aqui de pessoas que estão numa segunda geração, que já tem uma história confortável e tal, também fazendo parte. E essa turma é muito pouco valorizada. Por que eu digo pouco valorizada? Porque tem uma história mais assim, ele estudou, ele teve oportunidade, ele teve lá, fez a faculdade dele bonitinho, tinha o carrinho dele, quando ele quis montar lá, ele ia trabalhar lá na empresa com o pai dele, ou ele foi, o pai dele ligou lá para um amigo que tinha uma empresa, foi lá, trabalhou e tal. E esse é pouco valorizado. Por quê? Porque ele teve tudo isso, mas na verdade eu acho que quando uma pessoa teve essa condição, e ele saiu e resolveu empreender e colocou tudo aquilo que já foi construído em risco e começou a fazer alguma coisa, começou a empreender também como atitude e começou a ter as coisas, fazer as coisas correndo risco, errando, acertando. Essa pessoa é pouco valorizada e, na verdade, eu acho que é muito mais difícil. Porque eu já tenho, eu quero só manter o que eu tenho. E outra coisa é você não ter nada e, legal, eu não tenho nada, então eu vou arriscar. Se eu continuar sem nada, legal. Se eu perder tudo, eu não tenho nada para perder, então eu nunca vou perder tudo. Então, é muito isso. Então, toda vez que eu tenho a oportunidade de levar uma mensagem para toda a segunda geração, terceira, pessoas que são herdeiros, e levar a mensagem, eu falo, cara, vai para cima, você tem a oportunidade de fazer a sua história, de ser um empreendedor de sucesso e você tem uma tremenda vantagem. Porque você teve a oportunidade de se preparar para isso. Então aproveite isso, porque cada vez mais o mundo está mais competitivo e você tem uma vantagem disso. E seja valorizado por isso, vá buscar o seu espaço, não fique só na sombra daquilo que já foi feito. Vai fazer alguma coisa por você. Mas eu também, meu pai tinha um negócio, tinha uma estrutura, tinha tudo. Quando eu saí, eu fui montar o meu negócio, eu comecei pequenininho, do zero, fazendo nota fiscal sentado num botijão de gás. E lá eu tinha uma secretária que poderia fazer tudo para mim. Mas por quê? Porque eu tinha prazer, o prazer é você fazer alguma coisa. E depois você consegue saber o que você tem. Agora, lógico, tive apoio financeiro, tive aval do meu pai, tive um monte de coisa. Tive a mentoria, que é muito importante, ele passando para mim, olha, não faz isso. E filho, né, é muito... O mentorado já é muito resistente pela mentoria. Ele sempre acha que sabe o que ele quer. Aquele cara conhece aquele segmento, isso aqui ele não conhece muito e tal. Tem essa resistência. Agora imagine pai para filho, ou melhor, filho para pai. Não, meu pai tá meio antiquado e tal. Então quando me perguntam, o que você faria diferente, João? Né? Em entrevistas que eu participo, às vezes a pessoa chega pra mim, o que você faria diferente, né? Caso você voltasse aí 20, 30 anos, 40 anos para trás, né?
30 anos para trás, o que você faria, né? Eu falo, olha, a única coisa que eu faria, né, da minha adolescência, da minha juventude, quando eu comecei a empreender e tal, eu acho que era ouvir mais o meu mentor, que no caso era meu pai, porque a gente era muito resistente. Então tinha coisas que ele me falou na época, né, que mesmo quando eu comecei a montar a Polishop há 22 anos atrás, que ele me falava, né, 25 anos atrás, quando eu comecei a empreender ali, ele me falava e eu falava, puta, imagina, nada disso, não sei o quê, corporação faz não sei o quê, eu vou criar governança também. E não é uma coisa que se cria assim. Então eu escutaria mais meu pai, né? Ou seja, preste mais atenção nas mensagens que as pessoas têm para te passar. Tem muito conteúdo de qualidade, né? Hoje, principalmente hoje em dia, né? Que escute um pouco mais e absorva isso, porque aquilo está sendo falado porque tem algum motivo. E normalmente por pessoas que tiveram sucesso, que construíram alguma coisa. E tem algum motivo. Uns construíram mais, outros construíram menos, não importa, mas tudo tem seu valor. Porque é uma luta diária para você empreender. Você sabe as lutas, as dificuldades que você passa aqui. Quando vê você hoje na situação que tá o Flow e tal, não sei o que, pô, bacana. Mas pega a tua história, né? O que você já fez, tudo que você já teve que passar, todos os sufocos. Todos os sufocos, né? E os sufocos atuais, porque também você tem. Né? Você também tem os teus momentos atuais, não é tudo. Comete erros até hoje, eu tenho certeza. Mas o que arrebenta uma empresa não é o erro, é a persistência no erro. Esse sim, você quando fica insistindo. Ou seja, às vezes tem reunião que fala, então tem os diretores, eu falo, não, tem que fazer assim, mas por que está fazendo desse jeito? Não, você que falou. Eu falei, mas já mudei de opinião. Mas você que falou, eu falei, pois mas já mudei, você não tá vendo que tá errado? Não é porque eu falei que tá certo. Eu também erro. Então eu deixo aquelas pessoas que estão ali junto comigo também trazer isso. Falo, João, tá errado, isso aqui não tá dando certo, tá aqui. Legal, porque não é tudo que você fala que vai dar certo. E você precisa ter pessoas ao teu lado que falam isso pra você. Falo, isso aqui tá errado. Olha só, dá uma olhada, olha o que tá acontecendo. Não, eu que inventei, eu que tive essa ideia e vai ter que dar certo. Não existe isso. Não existe isso. Eu tive a ideia, eu vou testar, se não funcionar, eu volto, eu faço outra coisa. Então é isso que é importante, ter humildade e saber que você pode errar, mas você tem que errar rápido.